Olá, pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do projeto Lapidando Talentos. A aula vaga, que de vago aqui não tem nada. E o podcast de hoje, como sempre, né, é muito especial. E hoje mais especial, porque nossos convidados aqui hoje, né, em dupla, dose dupla, eu falo que até uma dupla sertaneja, poderia ser, né? Combina. Eliel e Amiel. Exato. Pessoal, seja muito bem-vindo, né? Deixa a brincadeira de lado, como o professor meu fala, né? Brincando, falando sério, Isso. né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do programa Lapidando Talentos. Fiquei muito contente de vocês terem aceitado o convite em participar conosco desse bate-papo aqui. Boa noite, gente. É um prazer, digo um prazer meu, estar participando desse podcast, que eu vejo uma oportunidade muito boa, né? Minha primeira vez como pessoa participando de uma coisa Podcast e grande tá como saindo essa. bem, Eliel. Já começou a sair bem, Eliel. Sim, sim. Me chamo Miguel, né? Tenho 16 anos. E minha primeira semana aqui no projeto, estou curtindo bastante. Pessoal, a gente trouxe o Eliel e o Amiel aqui para poder contar um pouquinho sobre por mais que é muito cedo ainda, né? Nós começamos o projeto Lavando Talentos essa semana. Vou falar para vocês um pouquinho mais. E resolvi trazer os meninos aqui para poder contar um pouquinho dessa experiência deles no início do projeto e também a gente bater um papo qual a expectativa deles em relação, né, ao nosso curso aqui. Amiel, então seja muito bem-vindo, se apresenta para as pessoas poderem conhecer você melhor. Com certeza, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Amiel, tenho 17 anos. Gostaria de estar agradecendo o Felipe pela oportunidade de estar participando pelo podcast. E como ele mesmo disse, a gente iniciou essa semana o projeto Lapidando Talentos e eu vejo uma oportunidade muito grande para todos que participam do projeto, inclusive para mim, que viu uma oportunidade em relação à carreira pessoal. É realmente um projeto que tem um futuro muito longo e produtor. Pessoal, vocês viram que eles falam muito bem, né? Inclusive as pessoas que participam aqui do nosso projeto se comunicam muito bem. É, Eu resolvi trazer o Eliel e o Amiel para conversar conosco justamente porque é uma estratégia nossa aqui. Eles participando do nosso podcast, eles estão desenvolvendo a comunicação deles, que é uma Exatamente. coisa que a gente ensina aqui no projeto. Então, assim, fiquei muito feliz. Mas, o Eliel, me conta uma coisa. A gente conversou na primeira aula ali do nosso projeto, eu conversei com você, com os outros jovens. Qual que é a tua expectativa para com o projeto Lapidando Talentos? Você veio aqui procurar o quê? Aprender o quê? Ó, eu vim aqui aprender uma Abre coisa. teu coração para nós. Abrir meu coração para vocês, isso mesmo, como o nosso caro Felipe diz. Eh, eu gosto muito de aprender coisas novas. Uma coisa que eu sempre gostei desde quando era menor, desde agora, me desafiar é uma coisa que eu vejo como uma necessidade, entendeu? E aprender sobre financeiramente, como me organizar financeiramente e a ter destaque, né, No mercado de no trabalho? mercado de trabalho com alguma habilidade minha que eu posso descobrir, né, ou eu posso mostrar, é o que eu tento, né. E eu desejo muito isso, Ô, Eliel, e você isso pode mesmo. ficar muito tranquilo, Hum, porque você está em boas mãos. Eu não falo em relação a mim, mas em relação a toda essa equipe que está aqui. sim. E essa expectativa tua ela vai ser atendida, tá? Isso eu te prometo. E eu quero Obrigado. trazer você aqui novamente no nosso podcast, ao final do nosso projeto, lá para novembro, início de dezembro, para você poder contar um pouquinho melhor como foi essa trajetória. Eu quero fazer um Sim. antes e um depois, É tá? porque agora, como é a primeira semana, né, eu já tive minha primeira expectativa, mas eu tenho muito mais dias, muito mais semanas, meses, né, como você disse, Sim, pela frente, que eu posso aprender muito. porque o nosso projeto aqui ele é muito prático e É, nós vamos te levar a isso. Nós vamos te levar a você a se desafiar, porque aqui você vai aprender muitos conteúdos práticos que vai precisar se desafiar e tenho plena certeza que com o conhecimento que nós vamos ensinar você que aos outros jovens, você vai se destacar no mercado de trabalho, muito tá? obrigado, Se é isso que você busca, tenho eu busco. certeza que ao final, né, se depender de nós, como eu falei, se depender de nós, isso vai ser alcançado. Depende muito como de mim também. É mais da minha parte, de mim querer. Eu estar determinado em conseguir o que eu Eu quero. fico feliz com a tua consciência, porque é realmente isso. Nós precisamos Aham. que vocês se dediquem, né, faça parte de vocês. Nós vamos dar 100% do nosso 50%. Agora os Sim. outros 50% é vocês. Olha, faça do que você faz, o que você quer para sua vida. Se você quer para sua vida algo bom, faça o que você faz de uma forma boa. É isso aí. E agora, né, Amiel. E você, Miel? Nós conversamos um pouquinho, né, na primeira aula do nosso curso.
conta um pouquinho qual é a sua expectativa em relação ao curso. Você veio aqui aprender o quê? Buscar o quê? Você espera daqui 3 meses sair daqui sabendo fazer o que diferente? Olha, em relação à minha expectativa, eu tenho grandes expectativas, eu não vou mentir. Eu vim minerar carvão e acabei encontrando ouro, sendo bem sincero, porque quando você foi lá na ETEC, né, você convidou a gente para o projeto Lapidando Talentos, a partir do momento que você falou o nome do projeto, já me despertou curiosidade. Querendo ou não, né, você pode perguntar para a escola, família, tudo, eu sou uma pessoa meio cara de pau, então se eu me interessar, eu vou correr atrás e vou buscar. E aí, a partir do momento que você falou lapidando talentos, eu já parei e já me fiz uma dúvida que eu não sabia responder. Tipo, qual é o meu talento? Eu já comecei a me perguntar, tipo assim, eu tenho um talento específico? E aí, com essa curiosidade, ainda que você falou que direciona o projeto para mercado financeiro, que é uma coisa muito importante hoje em dia, para conscientização em relação à Monta um parte financeira. projeto, mentalidade Exatamente. empreendedora. Uhum. Então, toda vez que toca nesse assunto, né, em relação à amplitude, aprender cada vez mais, eu fico muito curioso. E aí eu não pude ficar em Você casa. pode ter certeza também, Amiel, que o nosso projeto ele se chama Lapidando Talentos, não é à toa. Eu falo que todo mundo é um talento. Só que às vezes nós não descobrimos o nosso talento, Hum. né? Um diamante, antes de ser um diamante, ele é uma pedra comum, ele precisa ser lapidada, né? Aquela pedra precisa ser lapidada para virar um diamante. Nós somos um diamante, nós somos um talento. Só que, como você falou, isso é natural. Hoje, estatisticamente falando, dentro da nossa experiência, estatisticamente falando, estudos mostram que, poxa, né, não digo nem um jovem, um ser humano. É difícil a gente, com 16, 17 anos de idade, se autoconhecer, conhecer as nossas habilidades, aquilo que a gente tem de bom. E esse projeto ele vem de encontro a isso também, né, a mostrar, né, ou te dar autoconhecimento para você fazer essa reflexão, entender aquilo que você tem de ponto forte e bater nessa tecla. Aquilo que você não tem de ponto forte, que eu falo que é desenvolver, não é ponto fraco, é desenvolver. Você pode desenvolver qualquer coisa. Só que gera muita energia. Né? Você pode aprender uma coisa que você não tem tanta habilidade? Claro que pode, e tá tudo bem. Mas se você descobre um ponto forte, cara, teu, que eu falo que é o ponteiro, é o motor, nosso motor 2.0. Se você aprende o teu ponto forte, poxa, isso aqui é meu ponto forte, e você joga energia nele, ninguém te segura, meu irmão. É um foguete, você É um vai foguete, longe, ninguém te segura. vai longe. Né? A gente falava nele, ó, que o foguete não dava ré. Agora o Elon Musk fez dar ré, né? É, E agora, né? agora fez da ré. É, brincando, falando sério, que nem o meu professor fala, Milton, se ele estiver olhando aí. Eliel, eu quero te fazer uma pergunta e depois eu também vou fazer a mesma pergunta pro Amiel aqui. O que você acha? Nós temos uma turma bacana aqui de 15 jovens participando do nosso projeto, de uma turma, nós temos outra turma que vai se iniciar. Por que muitos jovens estão aqui, que nem vocês, sedentos, procurando conhecimento? E por que muitos jovens, né, como você, não precisa obviamente citar nome, a gente vai na escola divulgar esse projeto que é gratuito, um projeto que vocês estão sentindo isso agora, que é transformador, as pessoas estão nem aí. Por que você acha que tem pessoas que querem e pessoas que não querem? Cara, vai muito mais da criação da pessoa. Às vezes a pessoa foi criada em um ambiente, nossa, é igual você tinha dito lá nas conversas que a gente teve anteriormente. Da mentalidade A fixa, né? mentalidade fixa, sim, essa mentalidade fixa não vai te levar a lugar nenhum. São coisas que a sociedade coloca na sua mente, Prega pra gente, né? na sua cabeça. São assuntos, opiniões que as pessoas veem como fatos, que são coisas muito primitivas, entre aspas, né? Sim. Algo que foi falado antigamente, que no que 50 anos atrás, que às vezes as pessoas levam muito a sério até hoje. E essas pessoas que não se interessam por algo que pode ajudar muito no futuro delas, são pessoas exatamente com a mentalidade fixa, que não conseguem abrir a mente ou o coração para poder adquirir a informação e tem a ignorância de continuar acreditando no que elas acham que é real. E não busca nem um pouco saber se é verdade ou não. Eu falo, você falou muito bem, parabéns, tá? Parabéns Obrigado. pela tua construção, tua narrativa. É, a gente reproduz aquilo que a gente tem de conhecimento. Sim. Então, eu planto alface porque eu aprendi a plantar alface a vida inteira. Uhum. Mas as pessoas esquecem que elas podem plantar repolho, alface, cebola, Muitas cenoura, outras beterraba. Eu tenho um nível de conhecimento, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um nível de conhecimento que pode nos levar até X lugar. Eu posso, com o nível de conhecimento que eu tenho, eu posso ir até o degrau 1. Só que se eu buscar mais conhecimento, eu posso ir no degrau 2, 3, 4, eu posso subir, eu posso me transformar. Então, essa busca de conhecimento, sim,
né? Quanto mais conhecimento você tem, mais preparado você fica, a intenção é que você entre em ação, né? Gere comportamento, comportamento gera resultado. Isso. Mas você só vai gerar resultado se você tiver, primeiramente, absorvido conhecimento. Então, o conhecimento, cara, é extremamente necessário. Eu falo que todo ano não, mas em média, assim, é todo ano, mas em média eu invisto uns 20 mil reais em treinamento, curso, Sim. porque as coisas mudam muito rápido. A gente vive num mundo que a gente fala que é VUCA, é volátil, ambíguo, incerto. Então, assim, o que estava certo um mês atrás já não dá mais certo hoje. Pode não dar certo hoje. Esse investimento, como você disse, você está fazendo exatamente agora neste projeto. Somos muito gratos, eu sou muito grato por estar aqui conversando com você, que é uma pessoa muito inteligente, ao meu ver, muito inteligente, sabe? E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, como eu falei, né? Eu acho que eu tenho um propósito de vida, acho não, eu tenho um propósito de vida Com que é certeza. transformar a vida das pessoas, levar conhecimento para as pessoas. Então, eu tô aqui para isso, cara. E obrigado pelas suas palavras referente a mim. E Obrigado. isso só acontece porque existem pessoas como você que estão dispostas a aprender. Mas e você, Miel? O que você pensa isso também? Na tua sala de aula lá tem 30 pessoas? E assim, eu não tô querendo, né? Falar mal das pessoas. Não tô querendo criticar as pessoas, mas eu tô querendo procurar entender de fato. Por que de 30 pessoas numa sala de aula, 2, 3 mostram interesse e as outras não? Por quê? O que que você pensa conhecendo, né, o seu ciclo de amizades, amigos, pessoas em voltas? Por que que você está aqui hoje, né, veio no nosso projeto e existem pessoas que não estão? Olha, eu acredito que muito dessa maioria, né, como o próprio Eliel já disse, em relação à mentalidade da pessoa. Então, se ela está realmente disposta a aprender, ela vai correr atrás. E muitas dessas pessoas já estão socialmente, historicamente, direcionadas à mediocridade, como você tinha explicado para a gente numa aula anterior, que não é uma palavra de xingamento, mas é literalmente você tá Na média das outras confortável. pessoas, Exatamente. confortável. O conforto, né? Meu pai sempre me dizia que o conforto mata sonhos. Então, a partir do momento que Perfeito. você sai da sua zona de conforto, você já está evoluindo. Manda um abraço pro teu Realmente. pai já aí, cara. Um abraço, pai, se estiver assistindo aí, brigadão. Ele vai assistir, cara. Com certeza. É. E Isso que você outra coisa, falou, Miel, desculpa te atrapalhar, mas eu claro. quero depois você complementa. Foi fantástico. Foi mesmo. Cara, você filosofou, tá? Por quê? Eh, Se você olhar para nossa história da humanidade, nós, seres humanos, nós fomos feitos para economizar energia, guardar energia. Exato. No livro que eu tenho aqui, que chama Homo Sapiens, é um livro até difícil de leitura, mas ele fala sobre isso. A gente matava, né? A gente caçava, matar os animais para a gente poder se alimentar, porque sem comida não sobrevivia. Não dá. Só que quando a gente caçava, matava os animais, comia, depois o que a gente fazia? A gente queria descansar, ficar deitado, embaixo de sombra, até brinco, de sombra e água fresca. Por quê? Para guardar energia, para quando a gente precisar lutar, a gente ter energia de novo. Só que isso assim, além de ser histórico, é científico, é fisiológico. A gente quer, cara, é muito melhor a gente ficar em casa, acordar mais tarde do que ir na academia. É mais fácil a gente ir embora do que estar aqui na mesa se desafiando e falando sobre isso. Então, assim, Sim. é normal que a gente não quer enfrentar os desafios, mas quem não enfrenta os desafios, né, quem não está disposto a pagar o preço, não consegue atingir os sonhos. Pelo menos eu acredito nisso, né, que você trouxe. Parabéns pela Não tua sai fala. do lugar, Não porque sai do lugar. eu mesmo nunca vi ninguém vencer com a cabeça no travesseiro. Parabéns. E está sendo inspiracional, né, meninas, aqui. Nós Inspiracional. temos aqui, para quem não sabe, do outro lado da câmera tem umas meninas aqui fazendo videomaker do projeto nosso. Mas isso é inspiracional. Mas, por favor, desculpa te atrapalhar e complementa aí a tua narrativa. Com certeza. Já sobrepondo, né, pegando o gancho que você falou, um grande exemplo, né, do que você citou é a própria Revolução Industrial, né, que dá para a gente observar que cada vez mais a Revolução Tecnológica, Industrial, asiática, ela vem é, ocupando o serviço do homem. Então, tipo assim, quanto mais a gente evolui tecnologicamente, menos a gente bota a cara a tapa, a gente põe a mão na massa, entendeu? E outra coisa também que meu pai sempre dizia, mais uma vez, né, agradecendo ele, é que você aprende a fazer aquilo que, no caso, como é que era mesmo? Acabei me perdendo aqui. Na verdade, assim, a gente só tem resultado quem age, cara. Quem não tem resultado, quem não Uhum. consegue agir, não tem Você resultado. É, aprende fazendo aquilo que você não quer, exatamente o que você não é, quer. O que você exatamente. acha que é, nossa, eu não sou capaz disso. Não, você é capaz, cara. Você consegue. É só Uhum. você acreditar mais em si mesmo. Por que ficar se botando lá embaixo, sendo que você poderia estar lá em cima? Não é? Pois nós falamos isso, né, na primeira aula nossa, no primeiro módulo nosso. Uhum. Isso é super necessário. Eu falei que
que nem uma terra, né? A gente não vai, a gente vai plantar sem antes preparar o térreo, né? Então nós estamos Exato. preparando vocês também para aquilo que está por vir. E eu falei, não sei se vocês se recordam, acho que está bem claro na mente de vocês. Eu trouxe até os estudos da Carol Dweck, que se eu não me engano é uma psicóloga da faculdade de Stanford, se eu não estiver enganado. Me desculpe se eu enganar a faculdade pela qual ela leciona. Ela tem uma teoria que é da mentalidade fixa e mentalidade aberta, né? O Sim. que é uma mentalidade aberta? Uma mentalidade fixa, desculpa. É aquela pessoa que, eu nasci assim, naquela família, eu sou assim, eu vou morrer assim. Minha vida não vai mudar. A pessoa só é procrastinadora, fala que vai começar, não começa, fala que vai ler um livro, não lê. É pessoa que, né, que poderia estar aqui no projeto, mas ela entende que esse projeto não vai ajudar nada na vida dela. E tem a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade aberta, que aquela pessoa fala: não, é uma oportunidade, eu vou estar lá. Vou Né? agarrar. Não, vou agarrar, não vai ser fácil, não vai ser. Tal projeto é desafiador, mas eu vou me desafiar, eu vou ver o que tem para mim. Então, assim, as pessoas que crescem na vida, são essas pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, mentalidade aberta, coração humilde para poder aprender. Então, assim, isso é muito importante para a gente. Você está aqui hoje. Existe uma pessoa que te inspira a estar aqui hoje? Uma Que, pessoa. que te, assim, fala, cara, uma pessoa que sempre na minha vida sempre falou: olha, busca tudo de oportunidade que aparecer na tua vida, corre atrás, seja da tua família, professor. Quem te inspira para estar aqui hoje? Com certeza é minha mãe, cara. A minha mãe, ela Como que ela chama? Fala no tamanho, Minha pô. mãe, ela chama Joana Dark, que é uma. O Joana Dark foi uma mulher muito importante, né? Uma guerreira muito importante. E meu avô deu o nome dela justamente por isso, porque é uma mulher muito guerreira, minha mãe. Ela sempre falou pra mim, cara, filho, busca em você o que você quer ser de melhor, busca sua versão melhor. No caso, nos estudos, no seu modo de falar, na sua vida, como você age, como você trata as outras pessoas, busca o seu melhor, busca evoluir sempre. Ela fala pra mim, não seja preguiçoso, sempre estude. Ela sempre fala pra mim, vai estudar, você vai ser alguém importante na vida, você vai ser alguém muito importante. Eliel, sabe que eu aprendi uma coisa com você agora, cara? Ah, Eu aprendi a ser focado nas coisas que a gente tá fazendo, você acredita? Olha só de olhar pra você. sério mesmo? É, Que da hora. porque assim, eu tenho sei lá, não sei se é um problema isso, né? O Augusto Cury fala que é a síndrome do pensamento acelerado. Hum, Eu tenho muitas ideias, eu penso muito lá na frente. E é difícil a gente estar 100% concentrado no aqui e no agora. E eu percebi você, cara, na aula, percebi você que agora eu sei que quando. Eu entendi, pelo menos isso. Que quando você tá lá fazendo o que você tá fazendo, você tá ali 100% ali focado naquilo, entendeu? Isso é muito importante, é um ponto forte seu, cara. muito obrigado. Tá? É um ponto forte. Você tá ali e tá ali. Você não tá ali pensando em outras coisas. Sim, É eu um tô ponto aqui forte. vivendo este momento, que obviamente é um momento muito A importante, cara. psicologia fala que é o estado de flow. Uhum, Quem tem esse estado de flow, cara, consegue ser muito produtivo. Parabéns, viu? muito E obrigado. você, Miel, quem que te inspira em estar aqui agora? Quem que é a tua motivação? Quem que fala, cara, tem oportunidade? Você comentou talvez que estaria aqui, pessoa, não, vai lá mesmo, vê o que que é. Quem que é essa pessoa? Olha, sem dúvida, eu não posso deixar de citar meus pais, né? Minha mãe, a Catarina, e meu pai, o Marcel. Os dois sempre me apoiaram em tudo que eu gostaria de fazer a vida inteira. Mas quando o assunto é ansiar por conhecimento, eu não posso deixar de citar o meu irmão mais velho, o Felipe. No momento, ele faz faculdade em Alfenas, ele estuda geografia lá. Ele sempre foi uma inspiração para mim de conhecimento, porque quando o assunto é realmente saber das coisas, para a família em si, ele sempre foi uma imagem. Então eu tenho dois irmãos, no caso, o Renato, irmão do meio, e o Felipe mais velho, eu sou o mais novo. E ele sempre foi uma imagem para mim, porque sabe aquela pessoa que na roda de conversa, sempre que você fazia uma pergunta, tinha resposta? Sei. E na minha família sempre foi ele essa pessoa, sabe? Então ele sempre me inspira a buscar cada vez mais conhecimento. Eu tenho certeza que essas pessoas aqui, depois vocês encaminham esse podcast. Vai caminhar. Inclusive, você que está assistindo agora aí, compartilha esse podcast com outras pessoas. Caminhe para essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão gostar de ouvir isso. Eu tenho certeza, certeza não, né? Mas pelo menos eu espero um dia ouvir isso do meu filho, que eu acho que é muito importante para um pai ouvir isso, para uma mãe ouvir isso. Então, Você vai parabéns para ouvir. vocês. Você vai ouvir, cara. Tá, eu espero. A gente trabalha, né, duro na formação dos filhos para isso. Pessoal, o meu intuito em trazer vocês aqui é justamente isso, para vocês poderem contar um pouquinho da expectativa de vocês, e de conhecer um pouquinho melhor vocês. E eu quero assim, não quero me alongar muito, mas eu queria fazer mais uma pergunta para cada um e eu vou começar aqui com a Miel. Miel, nós estamos falando do projeto aqui, mas conta um pouquinho sobre você, cara. Como que é a tua vida? O que você gosta de fazer? Como que é o teu dia a dia? Conta um pouquinho pra gente sobre você. Uhum. Desculpa, eu sempre falo, não conta o que você faz, conta quem você é.
Tá. Eu já tinha visto um podcast em si em relação a isso, de como contar quem eu sou sem contar o que eu faço, que é um desafio, assim, extremamente grande, meio que a pessoa, ela tá meio que fadada a contar quem ela é através do que ela Exato, faz. perfeito. Então, mas eu nunca tinha me colocado nessa situação, mas parando para pensar agora, assim, né, em relação a projetos, que eu já participei de muitos projetos com a ETEC, né, que é uma escola muito top, que eu sempre elogiei a Uhum. ETEC, né, por Muito depois que eu bom. entrei lá. Em relação a esporte também, eu pratico muitos esportes, então minha mãe e meu pai, né, 2 professores de educação física, Sim. formados em educação física, eles sempre me incentivaram muito e em relação a projetos, assim, acadêmicos mesmo, eu tenho um documentário, que inclusive, se você permite eu Por citar, favor, fica à vontade. chama Histórias Invisíveis, está disponível no YouTube, tá bom? Qualquer coisa depois, né, posso deixar meu contato se alguém tiver interesse também, tá bom? Foi um projeto que eu desenvolvi com os meus colegas, o Diego e a Bia, lá da ETEC. A gente desenvolveu Histórias Invisíveis, que no caso foi um estudo em relação aos moradores de rua de São José do Rio Pardo, sabe? Foi um projeto que a gente concluiu ano passado, foi muito interessante. E, bom, resumindo assim, Amiel, eu acho que esse projeto teu, cara, né, já tô te adiantando, ele pode ser o. Porque assim, no final do nosso curso aqui, vocês vão ter que desenvolver um projeto, né? Isso aí sim, pode ser um projeto, cara, tá? A carro gente pode firme. ajudar vocês a dar continuidade. Mas e você, Eliel? Quem você é, sem contar o que você faz? Não quero saber que você estuda, não quero saber onde você trabalha, eu quero saber quem você é. Quem eu sou? O Amiel, ele acabou de citar. Sem contar o que eu faço, é uma tarefa meio É difícil, difícil. né? Uma tarefa meio Exato. complicadinha. Mas se eu fosse me definir em uma palavra, seria esperança. A esperança de conseguir vencer na vida. Só que, enquanto eu tenho essa esperança, eu faço de tudo para que todos os momentos em todo lugar que eu tô, que eu faça do ambiente um lugar melhor, que eu consiga contribuir para o Uhum. ambiente seja um lugar muito mais legal, que eu consiga conversar bastante, consiga mostrar quem eu sou de verdade. Uma pessoa boa, gentil, que sempre gosta de ajudar quando pode e aprender muitas coisas novas, como eu comentei no início do podcast. Que bacana, cara. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Ah, Porque quando você conta quem você é, aquilo vai interferir e reproduzir em como você faz as coisas. sim, Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu sou uma pessoa que eu eu também. procuro ser muito honesto e verdadeiro e colocar muita energia naquilo que eu faço. Uhum, E isso reflete Exatamente. naquilo que eu faço, com entende? certeza. Então, assim, isso é importante. Eu acho que todo o RH, que é o departamento de uma empresa que contrata outras pessoas, deveriam fazer essa pergunta: quem você é? Sem contar o que você faz, porque quem é reflete no que você faz. Isso. Cara, eu não quero me alongar nesse projeto, nesse podcast, perdão, eu quero fazer uma última pergunta para vocês dois. E agora eu queria que você olhasse para aquela câmera na tua diagonal, para você Uhum. poder mandar uma mensagem. Manda uma mensagem pro teu pai, pra tua mãe, para as pessoas que estão te assistindo agora. Imagina, eu sempre falo isso, imagine que nós estamos, olha só, no final da Copa do Mundo. Milhões, Ô, bilhões louco. de pessoas estão É. assistindo aqui um comercial e elas vão ver um comercial seu, você falando na televisão para milhões de pessoas. Que mensagem que você gostaria de deixar? Cara, uma mensagem assim, Te Felipe, que eu peguei, hein? gostaria. Não, com certeza. Pegou totalmente desprevenido, sem chão. Mas, assim, sem deixar de citar, eu gostaria de citar assim, uma coisa que influencia muito na minha vida, que é em relação à disciplina. Porque muitas vezes você tem a mentalidade, você tem o conhecimento, você tem o esforço, você pode chegar à lua. Só que se você não tem a disciplina, se você não tem a constância, né, que no caso é a palavra certa, você não chega na esquina. Tipo assim, você tem perna, você tem proteína, você tem músculo, você tem tudo. Só que se você não levantar e andar, você não sai da cadeira, entendeu? Então, Exatamente. a constância e a disciplina é a base de qualquer conquista. Cara, parabéns, viu? Eu faço das suas palavras as minhas. Eu até fiz um stories hoje no meu Instagram falando sobre isso. Diferença de conhecimento e sabedoria. Para mim, tá? A minha definição. Conhecimento é eu saber o que eu tenho que fazer exercício porque é importante para mim. Mas sabedoria é eu ir lá fazer. É Então isso. não adianta você saber que você tem que fazer. O importante é você fazer. Uhum. Tem resultado quem faz. E você olhando para aquela câmera lá, Eliel, que mensagem que você gostaria de deixar para milhares de pessoas que possivelmente vão te ouvir? Olha, complementando o que o Amiel disse, que é o slogan da Nike, uma marca grandiosa, muito famosa, conhecida mundialmente, né? Uma grande multinacional, é Just Do It. Just do it. Tá totalmente errada a pronúncia, eu acho, mas apenas faça. Enquanto você está aqui para fazer, apenas faça. Amanhã você pode não estar aqui. Amanhã alguma coisa pode acontecer, porque você não sabe do dia de amanhã. Então apenas faça isso. Apenas faça. Eliel,
Não importa a pronúncia. Não importa a pronúncia, O que importa importa é o significado. o Parabéns, viu? significado. Eu vou ser bem sincero, gente. Eu me surpreendi com um bate-papo com vocês aqui. Não me surpreendi, não no intuito de, né, que vocês não tinham conhecimento, mas o nível de consciência de vocês. Vocês, pessoas muito maduras, narrativa. Eu acho que na idade de vocês, jamais que eu conseguiria estar aqui agora. Eu fiquei muito feliz de fazer esse bate-papo com vocês. E eu quero trazer vocês aqui novamente ao final do projeto para vocês poderem contar como foi essa transformação. Com Sim. Então, certeza. assim, cara, muito Muito obrigado obrigado, pelo teu Felipe. tempo, Eu tá? que Porque o tempo de agradeço. vocês também é Obrigado. importante. E quero deixar para você que está assistindo esse podcast, compartilhe esse podcast, curta as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, porque ao se inscrever você recebe os nossos vídeos diariamente, né, de primeira mão, e também no nosso Instagram, que é @lapidando-talentos. E eu te vejo até a próxima quarta-feira, sempre às 13 horas. Até mais. Tchau, tchau. Adeus. Tchau.